Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 565. Very good! Muito bem. Entidades que grudam no corpo espiritual. Isso mesmo. Nós sabemos que além do corpo físico, o corpo que podemos sentir, tocar, que tem temperatura, que tem formas, etc. Além deste corpo, nós temos um outro corpo. É um corpo sutil chamado perispírito. O gênio Allan Kardec chamou de perispírito, mas muitas doutrinas conhecem como corpo astral, corpo mental, corpo sutil, não importa o nome. É o perispírito. Quando você morre, é o perispírito que fica. Quando você desencarna, que o seu corpo físico é destruído pelo processo da morte, o que acontece? Você sobrevive e fica como perispírito, ou corpo astral. É com ele que você se apresenta no plano espiritual. Inclusive quando você sonha. Quando você sonha com parentes que desencarnaram, você vê parentes, vê amigos, etc. Na verdade, você está vendo o corpo espiritual, ou perispírito, corpo astral. Então o que acontece? Nós temos esse corpo astral. E além do corpo astral, nós temos um magnetismo próprio. Esse magnetismo próprio é conhecido como aura. O que é a aura? É um duplo etéreo, é uma energia que está em nosso redor. E este campo vibratório, ele se altera conforme caminha a sua emoção, conforme andam as suas emoções. Então, quando você está bem, está em paz, está organizado, o seu campo áurico, ele é positivo, ele é sutil, ele é claro, límpido. Agora, quando você está com raiva, está indeciso, com medo, depressivo, aí sim, o seu campo áurico, ele tem uma tonalidade brusca, pesada, ok? Tem até odor, um odor impróprio, algo que repele. E o que acontece? Alguns espíritos, por afinidades, então, por exemplo, você fuma, ou você bebe, ou come de forma desordenada, tem vício psicológico, tem vícios virtuais, tem hábito de trair, cometer adultério, ou mesmo traições virtuais, você acaba se vinculando a espíritos que estão na mesma faixa que você. Mas por que os espíritos se vinculam a você? Por que os espíritos chegam a você? Eles chegam para exaurir a sua força. Eles precisam da nossa força, porque nós temos uma força animal, nós estamos encarnados, e temos uma força animal que só nós encarnados possuímos, que é conhecido como ectoplasma. É uma força que é desenvolvida dentro da célula. As mitocôndrias, por exemplo, além de outras funções, as mitocôndrias também desenvolvem o ectoplasma. Esse desenvolvimento se dá, portanto, no interior das nossas células. E só nós, encarnados, que temos isso. E o que os espíritos vampirizadores fazem? Eles se acoplam a você, uma simbiose, um conluio, e acabam sugando esta energia. E você fica prostrado, exaurido, sem força, exânime, sem força nenhuma. Fica realmente sem condições de governar a sua própria vida. Claro, você fica extenuado. Então, o que os espíritos fazem? Eles se acoplam e começam a vampirizar você. Então, por exemplo, o espírito desencarnou sentindo vontade de fumar. Continuar fumando, ou continuar bebendo, ou continuar no vício do sexo. O que ele faz? Ele influencia você. Como muitas vezes você não faz a reforma íntima e dá lado, os espíritos vêm até você e começam a sugerir. Um exemplo. Ei, Ednelson, poxa cara, eu fumo, digamos, eu estou fumando. Estou lá fumando e tal. Ednelson, acenda aquele cigarro, vamos fumar. Não, mas eu estou parando de fumar. Acenda, cara. Você não vai viver sem um cigarro. Como que vai ser sua vida sem um cigarro? E aquele prazer que você vai deixar de sentir aquele prazer? Parece que a vida vai perder algum sentido. Parece que você vai ficar um pouco meio sem parâmetro. Sendo que o cigarro deixa você tranquilo, deixa você relaxado. Acenda o cigarro. E muitas vezes você... quer saber de uma coisa? Já fazem alguns dias, já faz 5 dias que eu estou sem fumar. Eu vou fumar. E acaba fumando. Acaba caindo. Estou sem beber. Acaba bebendo. Acaba se embriagando até. Eu estou com dieta equilibrada. Quer saber de uma coisa? Eu não vou confiar naquele médico, não.
estou com diabetes, estou com algum problema hepático, cardíaco, eu vou comer gordura, eu vou comer colesterol, ou colesterol negativo, ruim, não quero nem saber. É influência. Ou então, aquele sexo desgovernado. Poxa, eu estava afastado daquele sexo que não me traz nada, aquele sexo sem parâmetro algum. Agora não, eu me atirei de novo. Por quê? Porque se vincula. Então são espíritos que se vinculam. Eles precisam da sua energia e acabam se vinculando a você. Aí você tem problema, porque o contato deles é muito pernicioso, porque eles estão num padrão muito negativo. Estes espíritos, como desencarnaram, nem desencarnação foi expulsão. Muitos deles são expulsos do vaso físico. Chega um momento que o vaso físico, o corpo, não consegue mais tolerar tanto desafogo. Porque fumaram demais, beberam demais, ou se prostituíram demais, tiveram uma vida muito desregrada, e o corpo tem um limite. O corpo acaba morrendo, expulsando o espírito. Mas como o espírito está com a mente viciosa, ele quer dar oportunidade, ele quer dar aso aos seus vícios. Então o que ele faz? Ele se acopla a alguém. Ele se acopla a alguém. Ou aquelas taças ambulantes que só vivem bebendo de canto em canto, isso atrapalha consideravelmente a sua evolução. Não estamos falando de quem bebe algo equilibrado. Eu, particularmente, não bebo absolutamente nada. Já tem 12 anos que eu não bebo absolutamente nada. Nada. Nem final de ano, nem um golinho de vinho, não bebo absolutamente nada. E isso tem 12 anos. Já completaram 12 anos em maio. Isso eu comecei em 2015, 2005. De 2005 até 2017, nós estamos em 2017, eu não bebo há 12 anos absolutamente nada. Então, nós não estamos falando quem bebe de maneira controlada. Eu prefiro não beber. Para que eu vou beber controlado? Se é que é beber controlado, eu não bebo nada. Eu não tenho necessidade de beber controlado absolutamente nada. Eu gosto de beber bastante. Então, se eu vou beber bastante, eu gosto de beber coisas boas. Por exemplo, um suco natural. Já que eu quero beber bastante, eu gosto de beber bastante água. Eu gosto de beber bastante coisas que me fazem bem. Se for para beber um golinho, só para beber social, que história é essa? Então eu não bebo nada. Eu não vou realmente beber nada, eu não tenho necessidade disso, mesmo porque eu não vou desencarnar e ter um bar lá no plano espiritual me esperando. Isso não existe. Ou você acha, você que bebe controladamente, você acha que vai ter um barzinho lá esperando você? Não vai, claro que não. Então, eu já não bebo aqui porque eu sei que não vou beber lá mesmo, então não tenho necessidade de beber. Mas isso é de cada um, nós respeitamos a postura de cada um. Muito bem, mas tem aquelas taças ambulantes. Quem são aquelas taças ambulantes? Aqueles que bebem sem parar. Esses que bebem sem parar vão se vincular a espíritos trevosos. E tem também aqueles cinzeiros ambulantes. Quem são esses cinzeiros ambulantes? Aquele que fuma maconha, aquele que fuma cigarro, aquele que usa uma substância que acaba sendo alvo de espíritos trevosos. Aí ele vai ter problemas, é claro. Ou então aquele que não pode ficar sem sexo. Ele precisa do sexo. E aquele sexo desgovernado, sem parâmetro, um sexo sem doutrina, é claro que ele vai ter prejuízos. Quem faz, por exemplo, o uso desses sexos aí sem parâmetro algum vai ter prejuízo. Ele se vincula a espíritos e esses espíritos ficam realmente no redor do seu corpo espiritual. Além do que, não só espíritos, temos também ovoides. Ovoides que se fixam, os ovoides que se acoplam. O que são ovoides? São espíritos que perdem o perispírito, a forma do perispírito. Não perdeu o perispírito. Ninguém perde o corpo astral. O corpo astral nunca é destruído, o corpo astral não é perdido, mas ele pode ser modificado. Ele assume formas estranhas, forma de ovoide. Por quê? Porque o perispírito ele é plástico, ele é moldável, ele é plástico. Então o que acontece? Como ele é plástico, ele acaba se moldando. Então, por exemplo, ele tem uma aparência humanoide, como a mente está doentia, ele fica com uma aparência... Só um segundinho, pessoal. Como ele está doentio, ele fica com a aparência de um ovoide, por exemplo. Um ovoide. Por quê? Porque a mente está desajustada, a mente interfere na realidade morfológica do perispírito, ou corpo astral, aí ele fica com aquele sistema de ovoides. E estes ovoides aí acabam muitas vezes, se acoplando ao corpo astral e fixam no corpo astral. Aí a pessoa começa a sentir toda a reação da obsessão. Pense nisso, né? Pense nisso. Capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Capítulo 24, lá está Identidade dos Espíritos. Percebam a identidade do Espírito.
Como que eu vou saber a identidade do espírito, Nelson? Pelos pensamentos que lhes são próprios. Você sabe que tipo de espírito que está acompanhando você pelos seus pensamentos. Se os seus pensamentos são nobres, positivos, construtivos, pensamentos bons, é porque você está sendo visitado por espíritos bons. Agora, se os seus pensamentos são derrotados, de fracassos, de medo, de abandono, de insegurança, de insucesso, de pânico, de desestrutura, de suicídio, de toque, só pensa numa coisa, aí claro que você está sendo acompanhado por espíritos de natureza duvidosa, espiritualmente falando. Então, se você quer saber disso, quer ampliar esses assuntos, nós sugerimos o livro dos médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Dê uma olhada lá, capítulo 24 do livro dos médiuns. Você tem o livro dos médiuns? Eu tenho o meu aqui. Tem o livro dos médiuns, man? Compra lá o livro dos médiuns. Pare de ser mão de vaca, man. Compra lá o livro dos médiuns. Nelson, eu não sou espírita, mas o que tem? Você não é espírita, mas você pode ler o livro dos médiuns? O que tem isso? É uma leitura saudável que vai ajudar você muito. Por que nós sugerimos o livro dos médiuns? Porque é o maior tratado de paranormalidade do mundo. Livro dos Médiuns, composto por 32 capítulos. 32 capítulos formidáveis, ok? Ali você vai saber o que são poderes. E ele vai saber, você vai identificar também a natureza dos espíritos. Lá está, porque os espíritos, eles possuem naturezas. Inclusive, o livro dos espíritos, que é o primeiro livro publicado em 1857, na questão 100 e seguintes, Allan Kardec faz uma classificação dos espíritos. E no capítulo 24 do livro dos Médiuns, que é o segundo livro, lá tem no capítulo 24 a identidade, a natureza dos espíritos. Então saiba que tipo de espírito que está ao seu redor. Pode ser espíritos bons ou espíritos negativos. Isso depende do teor da sua própria vibração. Ok? É assim que funciona. Gostou, man? Junte-se. Faça parte da família chamada CADEF. Se inscreva. Mas se inscreva agora. Junte-se no nosso canal. Você é muito bem-vindo, ok? Além do que, dá um curtir nesse vídeo aí. Pá! Very good. Muito bem. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good! Muito bem, paz e luz, meus irmãos.